Paz do Senhor a todos que estão assistindo a este vídeo neste momento. Eu quero trazer mais uma vez uma porção da palavra de Deus para a tua vida, para te animar, para te encorajar. E essa porção da palavra de Deus está registrada na carta aos Hebreus, o capítulo 12, do 1 a 3, para que nós venhamos meditar. Que diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que texto maravilhoso, meu irmão. Isso nos encoraja. Essa carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita para cristãos judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que esses cristãos judeus, apesar de bem no início da fé de cada um deles, eles enfrentaram várias perseguições, muitos deles enfrentaram várias tribulações, outros foram lançados nas prisões, outros tiveram seus bens confiscados. Isso está registrado em Hebreus capítulo 10, o versículo 32 até o 34. Depois você dê uma olhadinha lá. E neste momento da carta aos Hebreus, e é uma carta em que o autor está sempre mostrando Cristo como sendo Filho de Deus, como sendo superior a Moisés, sendo superior a tudo que existe neste mundo, superior aos sacrifícios. Enfim, o autor da carta aos Hebreus, ele quer mostrar a superioridade de Cristo acima de todas as coisas. E isso para nos encorajar, para encorajar eu e você, para encorajar esses irmãos desta época. E o que nós observamos, ele vai trazer vários tipos de figuras de linguagem, e nesse momento ele traz também, ele diz: portanto nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, traz aqui a ideia de um estádio lotados, cheio de espectadores, aonde tem um atleta na arena se preparando para a corrida. E o que é interessante, esse atleta ele não pode estar cheio de peso, ele não pode estar cheio de adereço sobre a sua vida. Ele diz o seguinte: e nos livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos rodeia. Observe que ele vai trazendo a figura da época, do qual eles estavam bem familiarizados com aquelas figuras de estádio, figura de arenas, e para que eles pudessem entender mais claramente a mensagem do Senhor Jesus, para que eu e você viéssemos nos fortalecermos cada vez mais na palavra de Deus. Ele diz mais: e nos livremos de tudo que nos atrapalha. Observe que nós, como servo de Deus, para que nós possamos continuar nesta corrida santa e maravilhosa, nesta corrida que irá nos conduzir à vida eterna, nós precisamos também nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. E o que seriam estas coisas que nos atrapalham? Muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, mas não quer abandonar o orgulho. Muitas das vezes a pessoa aceita Jesus, mas não quer abandonar a arrogância. Muitas das vezes a pessoa se converte a Cristo, mas tem dificuldade de abandonar a mentira, a desonestidade, a infidelidade. Isso são coisas que muitas das vezes estão ligadas, estão agarradas em muitas pessoas que se convertem. E nós precisamos abandonar essas coisas. O servo de Deus precisa largar mão disso. E ele continua dizendo: e do pecado que nos envolve, ou seja, em uma outra tradução diz: e do pecado que nos assedia. Quantas pessoas se deixam ser assediadas pelo pecado? Porque o que não falta são manifestações pecaminosas acenando, convidando o servo de Deus para que venha pecar diante do Senhor. Então, nós que uma vez entramos na corrida,
rumo à cidade santa, rumo ao Senhor Jesus, nós precisamos ter em nossa mente a perseverança. Eu quero ganhar o grande prêmio, eu quero vencer, eu quero chegar a essa grande promessa maravilhosa de vida eterna na pessoa do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser perseverantes. Essa é uma das propostas que ele traz aqui no texto, a perseverança. Você e eu observamos que quando uma pessoa ele entra em uma faculdade para se formar em medicina ou engenharia ou em outra área da vida, direito, letras, seja lá qual for, para ele conseguir o tão sonhado diploma, é necessário que ele seja perseverante. É necessário que ele batalhe. É necessário que ele abra mão de muitas coisas, de muitas propostas, de várias noitadas, de várias baladas, das amizades. Muitas das vezes acaba se isolando e se prendendo a um estudo para conseguir um prêmio humano. Algo corruptível, como diz a própria palavra de Deus. Algo corruptível. E o que Deus nos promete, irmãos, é algo incorruptível. É algo que jamais se acabará. É a vida eterna. É o nome escrito lá no livro da vida. Observe que ele diz o seguinte: corramos a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando uma pessoa ele é perseverante em determinadas coisas, ele está vendo algo lá na frente. Quando uma pessoa está estudando e está almejando um diploma, é como se ele estivesse vendo aquilo. Ele ainda não conquistou, mas ele está batalhando como se estivesse vendo. Observe que quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus, nós ainda não recebemos completamente, plenamente a vida eterna, mas é como se nós estivéssemos vendo. E quando nós olhamos para Jesus, que figura nós vemos? Nós vemos aquele que é a vitória. Nós vemos aquele que é a personificação da sabedoria. Nós vemos aquele que é o encorajamento. Nós vemos aquele que é destemido. Aquele que não recua nunca. Aquele que não desiste nunca. Aquele que é a personificação do amor para as nossas vidas. E isso nos encoraja. Por isso que ele diz: mantenham os vossos olhos fitos em Jesus. Por quê? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, ele é aquele que deu origem à minha e à sua fé. Ele é aquele que vai dar o acabamento final na nossa fé. Ele é aquele, como diz lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, ele é aquele que começou a boa obra. E ele é poderosíssimo para completar até o dia da vinda de Cristo. Ele é poderoso para completar aquilo que ele começou em nossas vidas. Então, nós venhamos continuar perseverando na pessoa do Senhor Jesus. E ele continua dizendo ainda mais: ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, rejeitando, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Que coisa maravilhosa, irmão. Que texto maravilhoso, incentivador e animador de nossas vidas. Observe que ele está dizendo que o nosso Senhor Jesus, por amor a mim e a você, ele suporta a cruz. E o que significa a cruz? A cruz significa sofrimento. A cruz significa renúncia. A cruz significa esvaziar-se de si mesmo, negar-se a si mesmo. Jesus fez tudo isso. Depois você confere lá em Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante até o 12. Você vai observar o que foi que Cristo fez por a mim e a você. Tudo por amor. Observe que Cristo, ele suporta a cruz, ele suporta o sofrimento e ele assenta num trono ao lado de Deus. Agora imagine a quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos servindo aquele que tem o domínio de todas as coisas. Nós estamos servindo aquele que tem nas suas mãos o controle de tudo, que é superior a tudo. E essa palavra era para animar
os servos daquela época e ela continua animando a nós hoje também, para que nós não venhamos desistir. E ele continua dizendo: pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Para que nós venhamos pensar bem na pessoa de Jesus, para que nós venhamos tentar imaginar o sofrimento de Jesus, a sua luta, como ele enfrenta as rejeições, como ele suporta ali as críticas, como ele suporta as zombarias, como ele suporta a humilhação da cruz, por amor a mim e a você, para que eu e você não venha se cansar e nem desanimar. Que carta maravilhosa, que ensino maravilhoso, que figura ele traz aqui da pessoa do Senhor Jesus. É algo que nos encoraja. Então muitas das vezes você pensa em desistir e o teu sofrimento e o meu muitas das vezes não chega a nada, a 0,0% do sofrimento de Jesus. Nós não suportamos nada comparado ao sofrimento de Jesus. Então, que a vida do Senhor Jesus, que a experiência de Jesus, ela venha servir para nos animar, para que nós não venhamos nem nos cansar e nem desanimar. Que esta palavra ela tenha ido de encontro ao teu coração, ela tenha te abençoado, ela tenha te impulsionado a continuar olhando para Jesus. Então, meu irmão, não tire os olhos da pessoa de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida e a minha oração para que Deus continue te abençoando, para que Deus continue te encorajando. Amém. Glória a Deus.